Deus na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 40. Salmo de número 40. Salmo bastante conhecido. Mas nessa noite o Senhor me leva até Ele. Eu sempre gosto de frisar, né? Salmo não tem capítulos, né? Salmos são cânticos que são entoados nas comemorações do povo judeu. Quem encontrou diz amém. Amém. O título do salmo é: A obediência é melhor que o sacrifício. É um salmo de Davi para o músico mor. Como eu disse, né? Salmos são cânticos. Então Davi escreveu para o músico, mestre, o principal músico. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que têm operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Até aqui. Nessa noite, vamos fazer uma mensagem expositiva sobre o Salmo 40. Vamos analisar o texto, vamos entender o que o salmista estava querendo nos dizer nesse belíssimo salmo. O primeiro item desse salmo, ele começa dizendo que ele aguardou, ele esperou com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a primeira coisa que me vem à mente aqui, lendo agora esse salmo, é que se ele esperou com paciência no Senhor, é porque o que ele queria, ele recebeu na hora? Não, ele não recebeu na hora. Então, isso é uma coisa que não mudou desde a época que o homem foi criado. Quando nós queremos alguma coisa com Deus, quando nós queremos alguma coisa de Deus, não necessariamente nós vamos receber imediatamente. Uma das provas que nós vamos ter que passar na nossa convivência com Deus é a prova da paciência. Então, quando nós estamos esperando em Deus, nós temos que ter paciência. Por quê? Porque o tempo da vitória não é o seu tempo, não é o meu tempo. O tempo da nossa vitória é o tempo de Deus. E certamente isso vai requerer de nós paciência. E paciência nessa geração parece que é um artigo de luxo, é um artigo raro. Nós vivemos uma geração de ansiosos, pessoas que querem tudo para ontem, pessoas que só vivem o já. Eu acho muito interessante que quando Deus coloca uma palavra no nosso coração, Ele vai confirmando, né? Eu gosto que Deus confirme para mim que é aquilo que Ele realmente quer que pregue. E hoje foi impressionante quantas vezes eu ouvi ou citei a palavra ansiedade no meu trabalho. E falando de pessoas jovens, pessoas não tão jovens, mas como as pessoas são ansiosas, como elas não sabem esperar. E nós não somos diferentes. Então Deus, Ele vai trabalhar o nosso caráter para que a gente aprenda a aguardar com paciência no Senhor. E quando eu aguardo com paciência no Senhor, olha o que acontece. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E agora eu queria falar com você de trás para frente, porque o Senhor ouvir o nosso clamor não é novidade nenhuma, porque Deus é onisciente. Então,
Eu posso ser a pessoa mais torta do mundo, eu posso ser o maior pecador que já existiu, posso estar todo errado, e se eu clamar a Deus, Ele vai ouvir. Mas o detalhe aqui não é Deus ouvir o meu clamor. Embora Jeremias capítulo 33, versículo 3 vai dizer: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais tu não sabes. Mas é óbvio que isso só vale para aquele que está na posição diante de Deus, como estava Jeremias. Não adianta qualquer um querer clamar a Deus e achar que vai receber revelações profundas, porque para isso você tem que estar na obediência, você tem que ter sido aprovado, como Jeremias foi. Jeremias foi muito provado em sua paciência. Então, quando nós aguardamos com paciência, Deus, além de ouvir o clamor, Ele vai se inclinar para nós. E aí eu queria chamar a sua atenção para isso, porque quando o Senhor se inclina para nós, vamos trazer um pouco para a psicologia humana, porque aqui estava sendo escrito para que o homem pudesse entender. Quando alguém se inclina em direção a outra pessoa, é porque o assunto está chato ou porque o assunto está interessante? É porque o assunto está interessante, ou seja, quando eu aguardo com paciência, Deus vai se inclinar para mim, ou seja, eu vou agradar a Deus, eu vou chamar a atenção de Deus. Então, quando eu estou sendo provado, se ao invés de ficar murmurando, reclamando, xingando, eu aguardar com paciência, Deus do seu altíssimo trono vai levantar e, opa, olha lá o meu servo, está passando a prova com paciência. Deus se inclina para nós, Deus vai ter um interesse em nós, porque estamos aguardando, esperando com paciência no Senhor. O versículo de número 2 vai falar de uma realidade vivida por todos aqueles que já viveram um dia no pecado. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. E aí eu quero que você entenda o seguinte: um lago cheio de lodo, um charco de lodo, ele realmente é um lago horrível. Por quê? Porque a água é barrenta, não é agradável de nadar. É uma água que gruda, é uma água que é mal cheirosa, é fedorenta. Então, quando você está num lago de lodo, é muito similar ao pecado. Por quê? Porque o pecado gruda em você, o pecado deixa um mau cheiro por onde passa. Então, quando nós vivemos no pecado, quando nós vivemos afastados de Deus, é como se nós estivéssemos num charco de lodo, ou por que não dizer, num charco de fezes, algo muito fedorento, algo muito desagradável, e parece que a gente não consegue se livrar, porque quando você está no charco de lodo, aquele negócio seca na sua pele, fica úmido, fica incômodo, é muito incômodo você ficar com aquela coisa do lodo na sua pele, é úmido, é frio, é nojento, assim como é o pecado. O pecado te esfria espiritualmente. O pecado é nojento diante de Deus. Então, quando nós aguardamos com paciência no Senhor, Ele nos tira desse lago horrível do pecado. Agora, nós podemos ver aqui também uma prefiguração profética de um outro lago horrível de onde Deus nos tira quando nós estamos caminhando com Jesus Cristo. Qual lago horrível, pastor? O lago de fogo, aonde Satanás e seus anjos vão passar a eternidade. O inferno será trancado e será arremessado dentro do lago de fogo. E pela misericórdia de Deus, eu e você estaremos fora deste lago terrível. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, aqui se fala do lago do pecado, mas eu não tenho como não lembrar também
que Deus vai nos livrar do lago horrível, que é o lago de fogo ardente preparado para o diabo e seus anjos. E para aqueles que não quiserem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque o inferno existe, o inferno não é uma ficção. E aqueles que forem condenados vão para o inferno, serão trancados ali e serão arremessados no lago de fogo ardente. E ali a Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes pela eternidade. Agora, quando nós somos retirados deste lago horrível, o charco de lodo, olha o que Deus vai fazer com a gente. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Totalmente profético, porque quando Deus entra na nossa vida, o Espírito Santo nos tira do lamaçal do pecado e nos coloca onde? Firmados na rocha. A própria palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías: eu sou a rocha e fora de mim não há outra. Ou seja, quem é a rocha da nossa existência, aonde estaremos firmados? Ninguém mais, ninguém menos do que Jesus de Nazaré, a pedra angular, a pedra de esquina, aquela que os edificadores recusaram. Deus colocou sobre base da igreja. Não é Pedro que é a base da igreja, é Jesus. Então o Espírito Santo nos pega, tira do lamaçal do pecado e nos coloca com os passos firmes na rocha, ou seja, firmados em Jesus Cristo. Porque quem está em Jesus Cristo tem a firmeza de andar com os passos como quem está andando sobre uma rocha. Aleluia. E aí, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós andamos com Jesus firmes na rocha, o 3 vai dizer: e pôs um novo cântico na minha boca. E quando nós cantamos é porque estamos felizes, alegres. Então, quando nós andamos com Deus, quando nós aguardamos com paciência, quando chega a hora de Deus nos abençoar, Deus vai nos alegrar de tal forma que vai vir um cântico novo na nossa boca, um hino ao nosso Deus. E aí, quando nós estivermos cantando, entoando, maravilhados com o que Deus fez em nossas vidas, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, a obra que Deus faz na nossa vida tem um objetivo: que sejamos um testemunho vivo da transformação que Jesus é capaz de fazer, que sejamos um testemunho vivo daquilo que Jesus é capaz de transformar num homem, daquilo que Jesus é capaz de transformar numa mulher, um ser humano totalmente renascido, uma pessoa totalmente transformada. E esse testemunho vai impactar vidas ao nosso redor, e muitos vão ver o que Deus fez e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Num outro salmo, que me foge a memória agora, vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos. O que eram carros e cavalos? Eram os armamentos de guerra daquela época. Os carros eram os equivalentes dos tanques hoje, e os cavalos eram quem puxavam esses carros. Então, cavalos e carros eram armas de guerra. Então, o salmista vai dizer: uns confiam em carros e outros em cavalos, porque quem tinha mais cavalo, quem tinha mais carro, tinha um exército mais poderoso. Mas o salmista vai dizer: mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, aquele que confia em si, que confia na sua força, na força do seu exército, ele não é páreo para aquele que confia no Senhor. E a Bíblia nos dá vários exemplos disso. A tomada da terra prometida, Deus era com o povo, Deus estava com Josué, e o povo teve grandes vitórias. A mesma coisa vai acontecer com Gideão, a mesma coisa vai acontecer com Sansão, a mesma coisa vai acontecer com Baraque e Débora, a mesma coisa vai acontecer com o rei Josias, a mesma coisa vai acontecer com o rei Davi. Então, quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos
nosso caminho ao Senhor. O Salmo 37 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará o que deseja o seu coração. Então Deus é um Deus abençoador, e aqueles que confiam plenamente no Senhor vão ver as muitas maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Então, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então nós que somos servos de Deus, nós não podemos admirar os arrogantes, aqueles que ficam ostentando nas redes sociais como se fossem melhores do que os outros, só porque tem mais dinheiro. Não, a gente não deve respeitar isso. Assim como a gente não deve respeitar o mentiroso, aquele que engana, aquele que mente. Não, isso não é agradável a Deus. A nossa confiança deve estar no Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aí no versículo 5 ele vai dizer: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E aí nesse momento eu queria te convidar a fazer uma breve meditação. Lembra um pouquinho aí de tudo que Deus já fez na sua vida. Quantas coisas o Senhor já fez, quantas portas Ele já abriu, quantas curas, quantos livramentos, quantas bênçãos, salvação na sua família, curas que a medicina não poderia fazer, a gravidez que a medicina falava que não era possível. Quanta coisa o Senhor já fez na sua vida. Mas aí o salmista ainda vai dizer que muitas são as maravilhas que têm operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. E não dá para contar mesmo, meus irmãos, porque vamos fazer uma conta rápida aqui. Deus, na sua onisciência, Ele vai ouvir o clamor de 7 bilhões e meio de pessoas ao mesmo tempo. E Ele vai ter um pensamento para cada um. Desde o ateu até o servo mais fiel, Deus conhece o pensamento de todos. Deus tem um pensamento a respeito de todos. Eu te pergunto, como é que dá para contar os pensamentos de Deus se só em relação aos homens são 7 bilhões e meio simultaneamente? Mas Deus também pensa a respeito da sua obra, da sua criação, dos planetas, das galáxias. Deus pensa a respeito dos seus anjos, a respeito dos animais, das aves, das plantas. Ou seja, é impossível quantificar os pensamentos de Deus. E é isso que o salmista está querendo dizer aqui. Vai muito além da nossa capacidade. Se eu quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Então, quer dizer, eu já comecei em 7 bilhões e meio, mas a gente vai perder a conta. Já imaginou? 10 minutos perto de Deus tentando contar os pensamentos dele e não conseguir. 1 minuto e não conseguir, porque esse é Deus. Ele é poderoso assim, conhecedor de todas as coisas. Eu fiquei maravilhado porque eu estava lendo o Apocalipse, a carta, 7 igrejas de Apocalipse, e é muito interessante porque quando Jesus vai falar a cada pastor de cada igreja, diferente de Paulo, né, que vai escrever lá em Coríntios, que eu ouvi a respeito de vós que existe contenda, Jesus fala, eu conheço as tuas obras. Jesus anda no meio da sua igreja. Jesus sabe o que acontece dentro da igreja dele. Ninguém precisa contar. Ele está entre nós, sondando cada mente, sondando cada coração. Esse é o poder de Deus. Essa é a onisciência de Deus, o conhecimento de tudo. Então ninguém precisa fazer fofoca para Deus, não. Ele manda avisar lá em Apocalipse: eu sei das tuas obras, mas eu tenho contra ti. Ou seja, ninguém levou para Jesus a má fama, ele mesmo viu que não estava agradando dentro da sua igreja. Então, que nós possamos ser uma igreja agradável a Jesus, uma igreja agradável a Deus, uma igreja agradável ao Espírito Santo, para que Deus tenha liberdade de trabalhar no nosso meio.
Que o nome do Senhor seja louvado e bendito eternamente. Porque dele é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Aleluia! Então, os pensamentos de Deus não podem ser numerados. E aí entra uma parte muito interessante, onde o salmista fica mudando de assunto, e ele diz: sacrifício e oferta não quiseste. E aí alguém pode virar e falar: está vendo? Não precisa de sacrifício. Vamos entender. O povo judeu era um povo muito metódico na realização das suas cerimônias. Então eles nunca deixaram de fazer, salvo alguns períodos na história. Mas quando eles estavam debaixo da lei, sim, eles faziam sacrifício, faziam oferta, como estava determinado na lei. Porém, o que Deus disse lá em Isaías capítulo 2: não suporto mais as vossas festas e nem os vossos sacrifícios, eles chegam com um cheiro desagradável diante de mim. Porque o próprio capítulo 2 de Isaías vai dizer: porque eles me louvam com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus não quer um sacrifício ritualístico. Deus não quer que a gente faça aqui um culto bonito, maravilhoso, parecendo um show, mas que o nosso coração e a nossa mente esteja em outro lugar. Então, antes do sacrifício da oferta, ele abre o ouvido do salmista. Então, não é que o sacrifício e a oferta não sejam bons, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Se eu não estiver sacrificando com alegria, não adianta. Por isso que o salmista está dizendo aqui: não quiseste, abriste o meu ouvido. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Por quê? E aqui tem um componente profético muito grande. No Velho Testamento, estamos vendo que não adiantava fazer expiação pelo pecado, não adiantava pegar o bode lá, levar ele lá para o meio do deserto, fazer expiação dele pelo pecado do povo, como uma mera frivolidade, como um ritual. Não, Deus quer sinceridade. E para nós que vivemos debaixo da graça de Deus após Jesus ter vencido na cruz, por que não precisa de holocausto de expiação pelo pecado? Porque a expiação pelo pecado já foi realizada em Cristo Jesus, acabou. O cordeiro imolado era perfeito, agora acabou, não tem mais expiação pelo pecado. O seu pecado, o meu pecado foi expiado em Jesus Cristo. Então não tem mais necessidade de expiação pelo pecado, mas tem necessidade de arrependimento, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então tem um monte de gente aí que confessa e repete, confessa e repete, confessa e repete. Não, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E nós precisamos da misericórdia de Deus. Então, para Deus, o mais importante não é o sacrifício. O mais importante é a posição diante dele, a intimidade com ele, a busca sincera, a alegria de estar na presença de Deus. Então, que nós possamos, ao invés de se comportar de forma religiosa, e alguns para bater cartão, estar na igreja com a cabeça em outro lugar, não estar louvando a Deus, que nós venhamos a ter um verdadeiro coração quebrantado diante de Deus, para que possamos louvar e bendizer ao nome do Senhor. Porque louvando e bendizendo ao nome do Senhor, nós estaremos sendo agradáveis a Deus. E vamos lembrar que no momento da sua prova, espere com paciência no Senhor. Porque no tempo certo, como a palavra vai dizer, Paulo escreveu: e não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, a seu tempo colheremos. A árvore não nasce na hora que você quer.
Você planta a semente hoje, mas o tempo do crescimento é de Deus. Então, no nosso relacionamento com Deus, precisamos entender que a paciência é necessária para que Ele venha a nos abençoar. Quando a gente age com paciência, a gente chama a atenção de Deus, Ele vai se inclinar para nós e vai ouvir o nosso clamor. Qual é o seu clamor? O que você tem esperado de Deus? Você tem aguardado com paciência? Ou você tem murmurado? Você tem aguardado com paciência? Ou você tem xingado? Você tem aguardado com paciência, orando, pedindo direção a Deus? Ou você chutou o pau da barraca, não quer mais saber e resolveu fazer do seu jeito? Porque do seu jeito, pode ter certeza, não vai dar certo. Mas do jeito de Deus, a vitória é garantida. Amém, igreja? Bate palma e glorifica o nome do Senhor.